Eduardo Jardel aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe aqui um tema muito importante para a gente, que é o processo de decisão de compra. Não adianta a gente querer trabalhar com marketing, não adianta a gente querer ser eficiente em termos de marketing, se a gente não conhece a fundo o nosso consumidor. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui com vocês. Então hoje a gente vai entender um pouquinho da cabeça do consumidor nesse processo que ocorre antes da compra, durante a compra e depois da compra também, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de processo de decisão de compra. Vamos entender quem é que está envolvido, o que o consumidor pensa, em que momento ele pensa o quê, beleza? Mudei um pouquinho hoje aqui meu cenário, tá? Mas é porque aqui eu tenho um ar-condicionado, está muito quente para ficar lá no escritório, então eu decidi gravar essa aula aqui para vocês nesse outro ambiente. Vamos entender um pouquinho aqui sobre esse processo de decisão de compra. A primeira coisa é a gente entender que existem papéis no processo de decisão de compra. Muitas vezes o indivíduo toma a decisão de compra depois de conversar com outras pessoas, tá bom? Depois de interagir com outras pessoas. Então, existem papéis no processo de decisão de compra e eu vou falar aqui para vocês agora sobre os 5 principais papéis no processo de decisão de compra. Vamos lá? Vamos entender quais são esses papéis. O primeiro papel é o que nós chamamos de iniciador. Quem é o iniciador dentro desse processo? É aquela pessoa que tem a primeira ideia ou necessidade de efetuar uma compra. O iniciador pode ser você, mas pode ser outra pessoa que vai te dar a ideia de iniciar aquela compra. Vamos supor que você está lá no instituto, né? Está assistindo aulas e aí você já está ali final da tarde, né? A sua última refeição foi no almoço. E aí um colega vira para você e fala assim, vamos lá na cantina comer alguma coisa? Esta pessoa que te incitou a ir na cantina comer alguma coisa, esta pessoa é o iniciador aqui do processo. Ou vamos supor que alguém vai lá na sua casa, senta no seu sofá e fala assim, você podia trocar esse sofá, hein? Tá velho já? Esta pessoa que está incitando você a fazer a compra do sofá novo, essa pessoa é a iniciadora. Então, o primeiro papel aqui dentro desse processo de decisão de compra é que nós chamamos de iniciador. Ah, professor, o iniciador pode ser eu mesmo? Pode. Você pode ser o iniciador nesse processo. Se você, vamos dizer assim, for a pessoa que percebeu por si a necessidade de comprar alguma coisa para satisfazer aí alguma necessidade, algum desejo ou alguma vontade que você tem. Então, você pode sim ser o iniciador. O segundo papel é o que nós chamamos de influenciador, que é a pessoa que vai te ajudar a decidir o que você vai comprar, tá bom? O influenciador, geralmente, ele tem algum conhecimento, ajuda você a determinar exatamente o que você quer. Vamos pegar o caso anterior, que você está no instituto, tá? A sua última refeição foi no horário do almoço, já está no final da tarde, e um colega chama você para ir na cantina. Você chega lá na cantina, olha lá aquela estufa de salgados e fala assim, poxa, eu não sei o que eu peço. Aí a pessoa que está te atendendo ali, a atendente, olha para você e fala assim, olha, esse salgado aqui está saindo muito, viu? Acabou de chegar e é um salgado delicioso. E aí te explica sobre do que é aquele salgado, tá? Ou ainda, vamos imaginar que você vai comprar um carro e aí você chega na concessionária e aí o atendente da concessionária começa a explicar as características daquele carro. Não, olha, esse modelo aqui é um modelo novo, ele é super econômico, né, ele é seguro. Então, ambos os casos, né, tanto o caso da cantina que você vai comprar o salgado, quanto o carro que você vai comprar, pode ser que exista alguém que vai influenciar você nesse processo de compra. Essa pessoa que vai te influenciar é que nós chamamos de influenciador, tá bom? Então, dentro desse processo, além do iniciador, que é aquela pessoa que te incita a comprar, né? A primeira pessoa que vai incitar você a comprar, tem também esse outro papel, que é o papel do influenciador, aquela pessoa que vai influenciar o que é que você vai comprar. Eu tenho também um outro papel, que é o do decisor.
que é a pessoa que toma, de fato, a decisão de compra daquele produto. Como assim? Eu não sou o decisor? Às vezes não. Uma criança que pede para o pai e para a mãe comprar um brinquedo, tá? A criança, ela pode ser iniciadora do processo, mas o decisor vai ser o pai ou a mãe. Ou um casal, por exemplo, né? Um casal com filhos. Geralmente quem decide que vai ser comprado é a mãe. E o pai é quem vai comprar, né? Então, geralmente é assim que funciona. Então, o decisor é a pessoa que toma a decisão final. De repente, eu falei para vocês do carro, né? De repente a pessoa está olhando o carro para comprar, mas não é ela que vai decidir qual carro vai ser que vai ser comprado, né? Ela só está ali fazendo a pesquisa. Às vezes ela vai ganhar o carro do pai, vai ganhar o carro da mãe. Então, o decisor é aquele que de fato diz o que é que vai ser comprado e quando vai ser comprado, tá? O decisor aqui é aquele que tem de fato o poder de decidir o que vai ser comprado e quando vai ser comprado. Eu tenho também um outro papel que é o comprador, que é a pessoa que vai até o estabelecimento, né, ou entra no site e de fato faz a compra. É a pessoa que efetua a compra. Então eu chamo de comprador. Aquela situação, por exemplo, ali que eu falei, né? Você está lá no instituto e alguém te chamar para ir na cantina. Você pode falar para a pessoa assim, ô, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra para mim. Compra tal coisa para mim ali na cantina. Você, nesse caso, aí, é o decisor, né? Você já disse para a pessoa que você quer, mas ela que vai lá na cantina comprar para você, nesse caso, ela é a compradora, tá bom? Então, outro papel importante é o papel aqui do comprador. Eu tenho também o papel do usuário, que é de fato a pessoa que vai usufruir aí do produto. Como eu falei para vocês, no caso das crianças, né, que compram os brinquedos, geralmente quem é o decisor, quem é o comprador? É o pai ou a mãe, mas quem é o usuário? A criança, tá bom? Então, o usuário é sempre a pessoa que vai usufruir daquilo. Então, no caso da cantina aí, né, geral, o seu amigo foi lá e comprou o salgado para você, mas quem vai usufruir vai ser você. Então, ele é o comprador, mas o usuário é você, tá bom? O consumidor aí é você nesse caso. Então, temos aí 5 papéis. Iniciador, que é quem inicia o processo de compra. Tá? O influenciador, que é quem vai te ajudar a decidir o que você vai comprar. O decisor, que é a pessoa que vai tomar a decisão de compra. O comprador, que é a pessoa que vai comprar, vai efetivar a compra. E, por fim, o usuário, que é a pessoa que vai usufruir daquela compra que foi feita. Por exemplo, vamos pegar o caso de uma mamadeira. Tá? Uma mamadeira Philips Avent, que é uma marca de mamadeira. Olha só, vou ligar o laser aqui para ficar mais fácil. Então, observem, pessoal. O usuário final pode ser um bebê da mamadeira, tá? Mas a decisão de compra sobre qual mamadeira e onde vai ser comprado pode ser da mãe. E o comprador pode ser qualquer pessoa da família, ok? O caso de um carro, olha só, o usuário final pode ser a filha, a compradora, a mãe, tá? E o decisor pode ser o pai. Então o pai fala, não, esse carro não, a mecânica é ruim e assim por diante. Pode ter outro elemento da família aqui, por exemplo, um influenciador. Pode ser o irmão, pode ser um amigo da moça aqui, pode ser um mecânico que atende a família. Então, geralmente, os processos de compra envolvem todos esses elementos. Iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário. Pode ser, todos esses elementos, pode ser a mesma pessoa, com exceção do influenciador, pode, né? Porque você não pode influenciar você mesmo, a não ser que, mas mesmo quando você lê informação de outras pessoas, né? Mesmo que você busque essa informação por si, vamos dizer assim, é alguém ou outra pessoa que produziu. Mas todos os outros, você pode ser o iniciador, você pode ser o decisor, você pode ser o comprador e você pode ser o usuário. Agora, podem ser outras pessoas também. Então, é importante que a gente tenha aí a visão de como esse processo funciona e de quem está, de fato, envolvido nesse processo. Beleza, pessoal. Uma vez que a gente entendeu os papéis dentro desse processo,
Agora a gente precisa entender como é que funciona o processo de decisão de compra. Então aqui, até que eu saia aqui do início desse processo e chegue de fato à minha decisão de compra e depois à minha avaliação do pós-compra, eu tenho algumas fases. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês das 3 primeiras fases desse processo, que é a fase de reconhecimento de problema, a fase de busca de informação e a fase de avaliação de alternativas. Na próxima aula, eu falo para vocês sobre a decisão de compra e sobre a avaliação da decisão do pós-compra. Por quê? Porque quando eu vou falar sobre decisão de compra, eu vou aproveitar e já vou falar um pouquinho sobre marketing no ponto de venda, tá? Porque a decisão de compra é muito ligada a isso, ao ponto de venda, a gente vai discutir isso adiante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre as 3 primeiras fases. Essas 3 primeiras fases eu chamo de pré-compra, porque elas acontecem antes da decisão de compra, tá bom? Vamos entender um pouquinho. A fase de reconhecimento do problema. O que é reconhecer que você tem um problema que pode ser resolvido a partir da compra de alguma coisa? Isso acontece, pessoal, porque geralmente existe uma discrepância entre um estado desejado e um estado real. Então, existe uma discrepância entre a expectativa que você tem em relação a alguma coisa e a realidade que você tem. Eu vou dar um exemplo. Questão de emagrecer, né? Eu estou sempre buscando aí emagrecer. Decidi começar uma nova dieta low carb e comprar alimentos aí com baixo teor de carboidrato. Por que eu fiz isso? Porque existe na minha cabeça uma discrepância entre como poderia ser e como está. O mesmo acontece, por exemplo, quando você vai comprar um carro. O meu carro não é seguro o suficiente. Eu queria ter uma viagem mais segura, uma viagem mais confortável. Você vai lá e faz o quê? Troca seu carro. Então, tudo que a gente consome partindo disso, partindo de reconhecer um problema que a gente tem ou que a gente vai ter e que a gente pode resolver este problema aí a partir da compra, tá bom? Então, a gente chama de reconhecimento do problema. Existem 3 tipos aí de problemas, né, que a compra resolve, vamos dizer assim. O primeiro problema é relacionado ao reabastecimento, ou reposição, que a gente chama. Então, comprar alimento, comprar combustível, aqui no caso cartucho de impressora, são coisas que nós compramos e que são assim perecíveis, né? São circulares na nossa vida. Então a gente compra a alimentação, por exemplo, a gente sempre tem que comprar. Gasolina, mesma coisa, sempre tem que abastecer o carro. Então, esse primeiro tipo de problema então, é associado a isso, a necessidade de repor alguma coisa que você sabe que vai acabar e você precisa aí repor isso que vai acabar. O segundo tipo de problema é o que a gente chama de necessidade funcional. O que é necessidade funcional? Eu preciso de comprar alguma coisa, tá, que tem uma determinada função ali e que esta função vai resolver minha vida, vai facilitar minha vida de alguma forma. Exemplo, telefone celular. Poxa, por que eu tenho que comprar um telefone celular? Porque o telefone celular ele tem os aplicativos, você tem a câmera do telefone celular, você tem a memória, o processador do telefone. Então ele tem função, entendeu? Então um carro ou os eletrodomésticos, vamos dizer assim, as coisas geralmente vão ficando obsoletas e você tem aí a partir disso a necessidade de trocar as coisas. Tem um conceito que se chama obsolescência programada, né? Então, de tempos em tempos, os produtos vão se tornando obsoletos. A gente vai estudar adiante o que a gente chama de ciclo de vida do produto, né? Então, é natural que com o tempo os produtos se tornem obsoletos e você tenha necessidade aí de trocar. Ou surgem novas funções, né? Se você pegar, por exemplo, esse aparelho de celular antigo aqui, ele não faz 0,01% do que um smartphone faz. Se você pegar um smartphone hoje, o que cabe no smartphone é o que antigamente você precisava aí de $200 mil para comprar, né? Gravador, câmera,
sistema de teleconferência, né? Então, tudo isso faz parte aí do que a gente chama de necessidade funcional. Então, eu quero uma câmera fotográfica que tenha aí uma resolução de 60 megapixels, porque eu sou uma pessoa que, sei lá, que publica muito no Instagram e outras coisas mais. Então, tudo isso é uma função que você precisa, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que mais. O terceiro tipo de problema aí que você pode ter são necessidades emocionais, então ligadas ao status, ao prestígio, aos benefícios emocionais em si, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um carro, uma BMW, né, dessa daqui, uma Ferrari, um Porsche. Ninguém compra uma BMW, uma Ferrari, um Porsche apenas para andar de carro. Não, tem outras coisas envolvidas ali, tem uma série de emoção envolvidas ali, tá bom? Então, outro tipo de problema que você pode suprir aí por meio do marketing é a chamada necessidade emocional. Beleza, pessoal. Uma vez que você reconheceu que você tem um problema e que você tem que consumir, né, algo para resolver aquele problema, a gente parte para a segunda fase no processo de pré-compra, que se chama busca de informação. O que é a busca de informação? Será que eu conheço algum produto? Será que eu conheço alguma marca que pode resolver o meu problema? Isso é o que a gente chama de busca de informação. E essa busca é dividida em duas categorias. A primeira categoria a gente chama de busca interna, então a gente vai na memória, né? A gente vai nas experiências, nas observações, nas lembranças, encontrar alguma coisa que você já consumiu em algum momento que vai resolver o seu problema. E a segundo tipo de busca de informação é o que a gente chama de busca externa, que aí você vai procurar insights, você vai conversar com os amigos, você vai buscar revistas, né, conversar com os vendedores, observar as mídias sociais. Então, eu tenho duas alternativas aí para buscar informação. Primeiro na cabeça, primeiro na mente, buscando aí o que eu já consumi ao longo da minha vida, tá? Para saber se tem alguma marca que vai suprir minha necessidade. E tem também a busca externa, que é buscar informação em outros lugares. E olha que coisa interessante. A busca externa, não há necessidade de busca externa se a busca interna supre a minha necessidade de informação. Então eu pergunto para vocês, qual a importância do relacionamento do cliente com a marca e da fidelização? Como assim? O que você quer dizer com isso, professor? Olha, vamos supor aí que eu comprei um carro da Hyundai, tá? E eu tive uma experiência extraordinária com a Hyundai. Vamos supor que eu sempre fui muito bem atendido, né? Sempre achei que eles cobrassem o valor justo nas revisões, o carro nunca me deixou na mão, e aí eu preciso trocar meu carro, eu quero comprar um carro novo. Talvez a primeira marca que eu vou lembrar vai ser a Hyundai, que eu tive uma boa experiência com ela. Ou ainda, né? Pensem vocês aí, um outro exemplo, supermercado. Você vai no supermercado. Talvez a gente não perceba, mas a gente tende a comprar as mesmas marcas. Porque a gente já sabe se aquele produto é bom ou ruim, se aquele produto supre ou não supre as nossas necessidades, e assim por diante. Então, quando eu tenho na minha memória boas lembranças do que eu já consumi, a tendência é que eu continue consumindo aquelas marcas que eu já memorizei e que eu sei que são marcas boas, tá bom? É claro que tudo vai depender do tipo de produto que eu estou querendo consumir, tudo vai depender do que eu estou querendo comprar. Então, a busca externa, que é você buscar de fato em outros lugares informação sobre produtos que você quer consumir, tudo vai depender do tipo de produto, né? Então, tem produtos que são mais caros, onde você vai dedicar mais tempo, mais esforço físico, mais esforço mental antes de tomar a decisão de compra. Você vai comprar um celular novo. Ah, não, vou comprar um celular aqui até uns R$ 2.000, por exemplo. Talvez você vai dedicar muito tempo estudando aí para poder saber qual celular você vai comprar. É diferente de você comprar, por exemplo, sei lá, um pote de sorvete no supermercado, né?
Ali você vai dedicar muito menos tempo, muito menos esforço físico e mental nesse processo. Agora, para comprar um telefone celular, imagina uma casa, né? Ah, vou comprar uma casa. Talvez você vai ficar aí um ano olhando, um ano e meio olhando, esperando uma oportunidade para você poder comprar até mais, tá? Então, a busca externa de informação vai depender aí de quanto você está disposto a dedicar de tempo, de esforço físico, de esforço mental, tá bom? Então, tudo isso vai depender aí, tudo vai depender do tipo de produto, né? Geralmente, quando produto mais caro, a gente está disposto a gastar mais tempo, mais esforço físico e mais esforço mental nessa busca externa de informação. Importante lembrar, pessoal, que o que a gente já tem na nossa mente a respeito das marcas, nessa fase 2 aí da pré-compra, né, que é a busca de informação, ela pode facilitar a busca. Então, você sabe, por exemplo, olha, não, determinada marca eu não vou consumir porque eu não gosto dessa marca. Ou ainda, não, tenho aí tipo 3, 4 opções de marca que eu sei que são boas. Então ela pode facilitar, não, olha, já vou primeiro nessa, porque se essa marca, né, se o preço for de acordo, né, com a minha expectativa, eu já fecho a compra logo desse produto. Ou ainda, a busca também, a busca interna, né, o conhecimento que a gente tem, pode exercer um efeito inibidor sobre a busca. Igual eu falei para vocês, ó, assim como tem, não, essa marca eu sei que é boa, tem também aquele negócio. Essa marca eu sei que é ruim, eu não vou comprar dela. Então, isso é totalmente possível também, você saber que uma marca é ruim, você não gosta daquela marca, e você não vai comprar ela, tá bom? Aí, pessoal, nós entramos aqui na fase 3, que é a fase que nós chamamos de avaliação das alternativas. Nessa fase 3 de avaliação das alternativas, o que eu vou fazer? Depois que eu fiz toda a busca interna e externa e considerei as possibilidades do que eu posso consumir ali para resolver meu problema, eu vou avaliar quais alternativas de tudo que eu encontrei ali fazem mais sentido para eu poder tomar a decisão de compra. Por exemplo, né, só mostrando aqui no slide para vocês que eu acho que fica mais fácil. Olha só. Então, primeira coisa, eu vou estabelecer critérios de avaliação. Importância dos critérios. Depois, eu vou avaliar as alternativas em cada critério. E depois eu vou criar as regras aí, que são regras que eliminam determinados tipos de produto. Eu vou dar um exemplo aqui de um aluguel. Vamos supor que você acabou de se mudar para Uberaba, tá? Você foi contratado num trabalho novo, aí você tem um bom salário e você decide alugar um apartamento. E aí, pessoal, você começa a olhar apartamentos. Você tira aí, sei lá, tipo uma semana para poder olhar apartamentos. E você visita vários apartamentos na cidade, tá? Só que você tem seus critérios, por exemplo, o preço do aluguel, a proximidade do apartamento com o seu trabalho, o tamanho do apartamento, já que você pode receber visitas, tá bom? A segurança do apartamento, então, será que tem portaria? Será que tem portão eletrônico? Tá? Você tem outros critérios também, por exemplo, o quanto o apartamento é novo, moderno, né? Ah, não, o apartamento é muito velho, as instalações não são legais para ar-condicionado, os armários estão mofados, então você estabeleceu critérios. Depois que você olhou ali, tipo, 10 apartamentos durante a semana, você vai começar a pontuar cada um desses critérios, avaliar cada um desses critérios. Não, olha, esse apartamento aqui é muito bom, ele é perto do meu trabalho, é um apartamento novo, seguro, né? Ele tem um quarto a mais, além do que eu preciso. Tem garagem com portão eletrônico, esse apartamento é jóia. Só que o aluguel é caro. O aluguel ele tá, sei lá, tipo, R$ 400 acima do que eu pensei em pagar. E aí você começa a mapear os outros. Não, olha, tem esse outro aqui, o aluguel dele é legal, o aluguel dele é bom, é um apartamento grande, mas é um apartamento velho. Eu ia precisar fazer uma reforma nele para poder mudar. Entendeu? Ah, tem esse outro apartamento aqui, ele é excelente, aluguel barato, novinho apartamento, mais longe do meu trabalho. Então, vocês estão entendendo? E aí, eu começo a estabelecer regras para isso. Não, ó, esse que é longe do meu trabalho, eu vou descartar. Aquele outro que o aluguel é muito caro, também vou descartar.
até que você chega ao produto que você quer comprar, tá bom? É assim que funciona. Então, geralmente a gente usa isso até de forma inconsciente em tudo que a gente consome. A gente estabelece critérios, a gente avalia cada alternativa dentro dos critérios e a gente aplica regras que são regras de decisão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Olha só, vamos supor que você quer comprar um computador. E aí você vai lá na sua memória, lembra de algumas marcas, dá uma pesquisada na internet sobre quais marcas você tem disponível aí de computador, e você chega a esses daqui, olha, eu tenho IBM, eu tenho Apple, eu tenho Dell, eu tenho HP, eu tenho Toshiba, Compaq, NEC, Tandy, são essas marcas. Aí você pensa e fala assim, não, peraí, eu preciso comprar um computador durável, eu preciso de um computador aí que tenha pelo menos 1 ano de garantia, porque se o meu computador estragar, eu vou ter problema, tá? Aí você chega a esses daqui, ó, IBM, Apple, Dell, HP, Toshiba e Compaq. Aí você pensa assim, ah, beleza, mas eu estou precisando de um computador aí que tenha um processador de última geração. E pelo de todos que eu olhei aqui, os que tem esse processador que eu quero, tá? Esse que vai me atender em termos de velocidade, de configuração de hardware, é só o IBM, a Apple, Dell e Toshiba, tá? Aí você pensa e fala assim, tá, beleza, mas eu estou precisando de um computador que tenha... Poxa, eu vou usar para trabalhar, então as pessoas vão me ver com esse computador aberto o tempo inteiro. Eu preciso comprar um computador que a marca tenha algum peso, sabe? Assim, porque que as pessoas relacionem aí a marca do computador ao meu trabalho, então eu preciso de um computador bom. Aí sobrou o IBM, a Apple e a Dell. Tá? Não estou dizendo que Toshiba é não, mas vamos dar um exemplo aqui da pessoa que pensa dessa forma. Então, pessoal, eu cheguei aqui, né? Depois que eu fiz todo para reconheci que eu tenho um problema, né? Fiz a busca de informação externa e interna. Aí eu cheguei num ponto aqui onde eu tenho 3 marcas que podem me atender. E o que eu vou decidir? Tudo vai depender do critério que tem mais peso. Ah, o critério que tem mais peso é a configuração do computador. Eu quero um computador que seja um computador que tenha um hardware super potente. Posso comprar um Dell. Ah, não, o que vai pesar aqui é a garantia. Então, qual que tem garantia maior? Ah, um IBM, ou o preço, IBM. Ah, não, eu quero marca. Eu quero um computador que tenha uma marca aí que as pessoas vão me ver com ele e vai pegar bem. Ah, vou comprar um Apple. Então, vocês estão entendendo? Depois que eu reconheci que eu tenho um problema, que eu busquei alternativa, eu busquei informação, aí eu vou avaliar as alternativas conforme critérios que eu estabeleci. Beleza? Vamos falar um pouquinho então da atividade. Turma, para podermos fixar esse conteúdo da aula de hoje, eu trouxe aqui uma atividade que é o seguinte. Eu quero que vocês busquem aí na memória 3 experiências de compra que vocês já tenham tido, tá? E que vocês escrevam para mim, me entreguem como uma atividade, dentro dessa experiência de compra, quem é que foi o iniciador, quem é que foi o influenciador, quem é que foi o decisor, quem foi o comprador e quem foi o usuário. Então eu quero que vocês escrevam aí para mim um textinho contando, tá? Então 3 vezes, 3 tipos de produtos que vocês compraram, no qual vocês tiveram papéis aí as pessoas, né, tiveram papéis aí de iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário, conforme eu expliquei para vocês no início da aula, beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai se falando, qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço a todos.